Hoje começamos o nosso podcast. Para diferenciar um pouquinho, a gente trouxe hoje uma baiana. A Nutri Marijara, ela é parceira aqui da Vila do Bem. E dessa vez eu vou deixar ela se introduzir para vocês. Bom, então eu sou nutricionista integrativa funcional, com especialidade em nutrição, especialista em autoimunidade feminina. Já tenho mais de 10 anos de prática clínica com pacientes autoimunes e há mais ou menos uns 3 a 4 anos eu decidi focar na autoimunidade em mulheres. E aconteceu alguma coisa assim para você querer foco? Como é que você entrou nesse mundo? Aconteceu. Justamente em 2023 foi quando eu entrei no climatério, tive os primeiros sintomas do climatério e mais ou menos no mesmo período eu descobri a artrite reumatoide. Nossa. Então, no início ela estava bem leve, tinha muita dor articular, mas eu já tinha essa experiência prática, então, santo de casa, né? Não pode não fazer milagre. Não faz milagre. Mas aí eu comecei a associar uma dor articular meio inflamada, aquela dorzinha, principalmente pela manhã, um pouco de rigidez. E eu tenho muitos casos de autoimune na família. Minha mãe, irmão. Então é genético. Exatamente. Tios, primos. Meu próprio filho tem também dermatite atópica. Então, o que é que aconteceu? Juntou tudo, foi um período de muito estresse emocional, que eu acho que foi a gota d'água. E aí acabou que eu fui buscar o reumatologista, né, para fazer os exames e tal, e verificar, e confirmou. A sorte é que na época o meu fator reumatoide, que é o exame que justamente identifica a artrite reumatoide, ele estava um pouco acima do máximo, não muito. Mas isso já me chamou a atenção, porque, né, não é normal, né? Exatamente. Então eu não negligenciei. E de lá para cá, esse fator reumatoide está normal, está dentro dos valores aceitáveis e a dor articular que eu tenho ela é muito pontual. Você não sente ela constante? Não. Ela é muito pontual, principalmente no momento de estresse, que é o que a gente vai falar bastante hoje aqui, que é o que as mulheres precisam ficar atentas às situações de estresse crônico, que é a maior gota d'água para desencadear o diagnóstico e também para piorar, tipo assim, para dificultar a remissão é o estresse emocional. Então a gente vai falar bastante sobre isso para chamar a atenção das mulheres para elas ficarem atentas. Eu acho que é normal, né? Ah, não, eu tô estressadinha hoje. Agora, quando esse estresse ele passa a ser um processo crônico, tá? Eu sempre digo assim, você ter um dia, uma semana, um período pontual de muito estresse não é tão ruim quanto você ter um estresse bem pouquinho, porém todos os dias. Às vezes anos, né? Por questões de relacionamento, de relação ao trabalho, problemas familiares, N questões que muitas mulheres têm, e às vezes acaba até se acostumando com aquilo. É porque a gente acha que é normal, né? Tipo assim, eu tô estressada, mas se estiver no climatério, né? Ou é só quando a gente é mulher, a gente acha, não, é só a TPM. Mas não é normal a TPM durar 30 dias, né? Exatamente. Então, assim, essa falta de autocontrole emocional foi algo que eu percebi em mim, porque eu sempre tive um temperamento muito explosivo, né, a vida inteira. Muito implodir e depois explodir. Então, não é bom nem uma coisa nem outra. E eu sempre tive essas duas formas, esses dois extremos de lidar com as situações. E foram muitos anos assim. Só que eu não atentava jamais que isso aconteceria, mesmo sabendo que na família tinha esses casos. É muito normalizado, né, Mari? E mesmo lidando com isso todo dia, né? Assim, tipo, 8 anos já atendendo paciente autoimune, entendendo essa realidade, mas, tipo assim, isso não vai acontecer comigo, né? Tá, eu não... E de repente eu vi as duas coisas ao mesmo tempo, o climatério e a autoimune. E por que você acha que tem tantas mulheres que ficam realmente passando por esses sintomas, sentindo esses sintomas, achando que é normal, achando que não tem cura? Em que momento elas podem perceber que não, calma, isso não é normal e eu posso ter algum problema, vamos procurar saber? Isso aí é o agravante maior nas autoimunes, porque normalmente a maioria das pacientes que são autoimunes, elas não sabem que são. Porque nem sempre a autoimune que ela vai apresentar é uma autoimune que ela consegue ver. Como a gente estava conversando, as questões de pele. Então, o vitiligo é algo visual, não tem como você consegue ver que tem alguma coisa errada, né? Você consegue ver a evolução, né, daquelas manchas brancas e tal. Então, o paciente já procura ajuda, já vai num dermatologista. A dermatite também, que a gente já estava conversando, né? Agora, as dermatites também trazem muita dúvida, porque elas são muito inespecíficas. Não tem, assim, uma característica que afirme aqui uma dermatite atópica, que é um processo de autoimunidade.
Às vezes é uma dermatite que vem, vai, às vezes ela melhora, some um tempo, volta. Então, até para o médico é complicado ele fechar um diagnóstico assim e o paciente ter a consciência de que aquilo é autoimune e entender o que é autoimunidade. Porque, como o próprio nome está dizendo, é um autoataque. É o seu corpo te atacando, né? Exatamente. Então, se a gente for para a parte da psicossomática, que aí já é outro mundo, né? Que é o que é psicossomática? É você entender a relação que as emoções têm com o corpo físico. Aham. Então, tipo assim, até que ponto não é uma emoção desregulada, uma autopunição inconsciente, uma culpa que você carrega inconsciente, às vezes, de uma vida inteira, e aquilo tá refletindo no corpo como uma forma do corpo confirmar aquilo. Então, tipo assim, um exemplo cutucando ali, né? Exato. Então, por exemplo, é uma culpa inconsciente de quando você era criança por algo que você achou que a culpa foi sua. Sei lá, os seus pais se separaram, você era muito pequena e você acha que essa separação, esse sofrimento da família foi por sua causa. Sei lá, porque você nasceu ou por qualquer razão. Então, a criança ela não tem discernimento para saber, foi culpa ou não foi. Ela acha que foi, ponto. Então, às vezes, essa criança se torna um adulto, que carregou aquilo inconscientemente, estava lá embaixo. Só que aquilo ali comandou a vida dela há muito tempo. E a somatização, ela é justamente a concretização desse sentimento no corpo. É uma área muito interessante, é uma área que eu comento assim, mas é algo que eu tenho uma vontade muito grande de estudar para ajudar mais as pacientes. Uhum. Inclusive até para fazer um encaminhamento a um terapeuta que possa tratar isso, Sim. que possa olhar para isso. Porque, né, as ferramentas que o nutricionista tem não são suficientes. Mas pelo menos identificar, fazer essa associação e mostrar para a paciente, ó, olha para esse lado da tua vida, porque pode ser isso aqui a sua doença. Então não tem corticoide que resolva. Não tem medicamento que vai resolver uma coisa que é psicológica, né? Exatamente, entendeu? Então a autoimunidade de todas as doenças, eu acho que é a mais, ou se não, uma das maiores, que tem essa relação direta com a emoção, porque é uma autopunição que está acontecendo com você. Quando eu entendi isso, que eu fiz uma retrospectiva da minha vida e comecei a avaliar questões, situações, momentos, enfim, circunstâncias em que eu passei, que eu vivi, coisas que eu trazia dentro de mim desde sempre, eu comecei a associar que está totalmente ligado, porque assim, a artrite reumatoide, por essa explicação, ela está muito relacionada àquelas pessoas que querem ter controle sobre a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Eu achava que tudo dependia de mim. Então eu vou consertar o mundo, eu vou resolver a vida das pessoas, a tal pessoa tem esse comportamento, mas ela deve ser assim, não assim. Sabe aquela coisa chata, inclusive, que eu reconheço? Que hoje você percebe. Mas naquela época não. Então, tipo assim, a artrite reumatoide, essa rigidez, ela é traduzida justamente nisso. Então, tipo assim, emocionalmente, eu sou uma pessoa que eu quero controlar tudo e todos. E você falou que a sua família toda tem esses problemas. Então, todos eles têm essa personalidade meio controladora, assim, igual você tinha. Hoje não mais. Melhorando, né? As mulheres. Então, assim, é um perfil de mulher. Sabe mulher guerreira? Aquela mulher que chega pra fazer, que ela, se não tá fazendo direito, ela vai lá e faz. Aquela mulher que quer muito controlar, aquela que pega tudo, que quer carregar todo mundo. 100%, sua família 100% é assim. das mulheres tem esse perfil, assim, 99, né? Tá, 90. Por quê? Então isso já traz muito esse esforço, essa necessidade de controle, né, interno e externo. Então a artrite reumatoide, ela tá muito presente nesses casos da família, e no meu caso, assim, caiu como uma luva, porque me explicou muita coisa. Só que qual foi o grande problema? Eu permiti, sem saber, que isso chegasse ao meu corpo, a ponto de me causar dor, a ponto de me causar virar físico, de parar de ser mental e começar a ser físico. Entendeu? Então, assim, hoje que eu olho para trás, eu entendo e como eu te falei, os exames que identificam a artrite reumatoide, em mim, eles estão todos normais. Mas eu tenho dores e tenho um certo grau de rigidez. Então, seus exames clínicos estão nada desregulado? Não, tudo ok. Porque, assim, no momento que eu identifiquei, eu já enxugou. Corri para ajeitar tudo o máximo possível, justamente para evitar que piorasse. Mas você continuou tendo dor mesmo depois que você ajeitou isso? Exatamente. Aí o que é que acontece hoje? Momentos de estresse que levam a uma noite de sono ruim,
que levam a uma alimentação um pouco desequilibrada justamente por conta desse estresse, porque normalmente quando a gente tem um estresse emocional, a gente procura, a gente não está muito preocupado em equilibrar a alimentação, você quer comer algo que te dê um certo te dê prazer, felicidade. Um certo conforto, né? Então você quer uma coisa calórica, você quer uma coisa açucarada, com leite, com glúten, massas, enfim. Então quando eu combino essas 3 coisas, o estresse emocional, a falta de sono, a alimentação ruim, é batata. Eu acordo de manhã que eu tenho 2 dedos, inclusive, que travam, que eu tenho que puxar com a outra mão. Né? Então, assim, ainda tem Nossa. Eu penso sempre assim, antes eram todos, agora é um só. Então tá melhorando, né? Tá melhorando, na hora que acabar esse último, aí tá 100%. Então assim, isso é uma prova de que ainda existem coisas emocionais que talvez ainda precisam ser vistas, né? Sei lá. Mas, assim, essa autopunição que a autoimunidade traz, eu sempre digo para as minhas pacientes o seguinte, você não tem que ver como autopunição, exatamente. Você tem que ver como uma oportunidade de você se olhar com um pouco mais de atenção. De cuidado, de né? Cuidado, de amor mesmo, porque não é uma coisa assim aleatória o amor, não. É um auto-amor mesmo, porque às vezes a gente passa a vida cuidando de todo mundo, olhando para todo mundo, sempre com um olhar para fora, né? O mundo hoje é muito competitivo, a mulher ela é muito exigida, esteticamente, profissionalmente, financeiramente, tudo. Todos os mentes, a mulher é muito exigida. Então a gente, quem entra nessa e vai nesse ritmo, se esquece totalmente. Quando você percebe, você tá com hábitos e rotinas e preferências que você não tinha antes. Você fala, peraí, sou eu essa daqui? Onde é que tá a minha essência? Onde é que tá o que eu realmente gosto? Será que eu prazer em fazer? Né? Então assim, será que eu tô nesse emprego porque eu gosto, pela necessidade do dinheiro ou porque me dá status? Então, todas essas questões a gente começa a deixar de lado quando a gente começa a olhar muito para fora. Então, às vezes, numa situação dessa, quando a mulher tem uma genética forte para autoimune, a autoimune vem para dizer, ó, acorda que ainda dá tempo você consertar isso aí. Tá errado o caminho que você tá indo. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, não é um castigo, apesar de ser uma coisa né? Vamos dizer assim... Auto-ataque. É um auto-ataque, mas assim, não veja do lado negativo, veja como uma oportunidade de você... De seu corpo tá te mostrando isso, então é a hora de você começar a tratar. Exatamente, começar a se olhar. Será que você não tá se privando, se deixando em segundo plano para priorizar tudo e todos? Não tá certo. Você não veio aqui para isso, né? A gente veio aqui para ter, primeiramente, uma autoatenção, um autocuidado, até porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, se você olha para você, se você se cuida, se respeita, se ama, se dá o mínimo necessário para você viver bem e feliz, você vai ter vai cortar isso aqui. Você vai ter condição de cuidar de todo mundo, mas primeiro você tem que olhar para você, entendeu? E você acha que tem algum motivo, assim, alguma explicação científica para mulheres terem mais doença autoimune do que os homens, ou isso realmente vem do que a gente acabou de falar, que é muito psicológico, de que a gente realmente é cobrada muito mais do que o homem desde quando a gente nasce, desde quando a nossa mãe descobre que é mulher, né? Mas tem alguma explicação científica ou você acha que realmente essa questão psicológica? Tem questões hormonais e questões genéticas. Então, existem características específicas nos genes que predispõem as mulheres, né, a desenvolverem mais essa autoimunidade do que os homens. Então tem essa explicação científica mesmo do porquê que mulher é mais... Exatamente, genética e a questão hormonal também é mais favorável. Quando a gente entra no climatério, que existe um déficit dos hormônios femininos, né, isso gera uma predisposição maior do corpo a várias coisas. Então, por exemplo, as mulheres quando entram no climatério, elas têm mais risco de desenvolver doença cardiovascular. Elas ganham peso com mais facilidade, principalmente na região abdominal. E esse ganho na região abdominal, ele já é um primeiro passo para risco de diabetes, de gordura no fígado, de alteração de colesterol, de pré-diabetes e tudo mais, né? Não sei se eu falei pré-diabetes 2 vezes, mas enfim. Risco para tudo isso. E risco cardiovascular, risco de infarto mesmo. Então, o risco de infarto nas mulheres pós-climatério se assemelham muito aos homens na fase adulta. Porque a gente, durante todo o período fértil, tem uma proteção dos hormônios. Com essa proteção, a gente fica meio que isenta do risco de cardiovascular, é bem menor. Então, é muito raro a gente ver mulheres adultas infartando, mulheres em idade fértil. Né? Os homens é mais fácil. É mais fácil ver homem infartar. Homem de 40 anos infarta, 40 e poucos anos. Mulheres é mais difícil. Mas quando ela passa daquela zona ali
da queda hormonal, na entrada do climatério, ela já começa a ter maior risco, principalmente se ela já veio ao longo da vida ganhando peso, se ela foi fumante, se ela ingeriu bebida alcoólica, se ela tinha uma alimentação muito inflamatória, se ela foi muito estressada. Se for tudo isso junto, a culpa não é do climatério, em ela vir a ter maus hábitos, né? Que ela teve a vida inteira. Então o climatério foi só aquela cerejinha do bolo ali, foi a gota d'água, entendeu? E a pessoa que quando ela já descobriu que ela teve todos esses maus hábitos, aí ela descobriu a doença autoimune, ela consegue entrar em remissão só mudando esses hábitos? Consegue, porque assim, aí a gente estava falando do climatério, né? Nessa fase da queda hormonal, a redução desses hormônios também inflamam mais o corpo, porque esses hormônios na gente, na fase fértil, eles têm uma ação anti-inflamatória. Então, olha que legal, a gente durante a fase fértil, na fase adulta, se a gente tiver o mínimo cuidado necessário com a alimentação, com o controle dos exames, suplementação personalizada, né, principalmente das vitaminas mais importantes, antioxidantes. Se a gente tem esse mínimo cuidado, os hormônios estão ao nosso favor. Eles são anti-inflamatórios. Então, o risco, a chance de você desenvolver um autoimune, mesmo tendo vários casos na família, é bem menor. Mas a partir do momento que a mulher entra no climatério e tem a queda dos hormônios, desse hormônio que tem a ação ela fica meio sem proteção, né? Se ela já tinha os hábitos ruins a vida toda, aquele climatério ali foi a gota d'água que transbordou. Não é a responsabilidade não é do climatério, mas o climatério foi só o desfecho. Então, realmente, ela consegue entrar em remissão só melhorando esses hábitos. Alimentação, praticando exercício físico. Sim. E me explica um pouco, porque eu escuto muito ouvir falar de como que hoje, as pessoas até usam essa frase, que hoje o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Então me explica um pouco a relação que tem entre o nosso intestino e as doenças autoimunes. Até onde isso afeta, o que a gente pode fazer pra cuidar disso? A relação é total, porque assim, na verdade é intestino tudo, né? Intestino absolutamente tudo. Hoje não, mas já se sabe há um tempo que até questões comportamentais, então bipolaridade, depressão, ansiedade, total, porque não sabia. Tem o eixo intestino-cérebro. Então a gente tem eixo intestino-fígado, intestino-útero. Então a endometriose, eu sempre bato na mesma tecla, é uma doença inflamatória, tem uma autoimunidade envolvida, ela não é uma doença autoimune, mas existe uma autoimunidade envolvida porque a maioria das mulheres que têm endometriose, elas têm alguns anticorpos, autoanticorpos alterados e marcadores de inflamação também alterados. Então é uma doença inflamatória e que tem uma relação com a autoimunidade. A endometriose ela tem que ser tratada também da mesma maneira que a paciente autoimune, com qualquer outra doença autoimune. E o intestino é por onde tudo começa, porque quando a gente trata o intestino, como se fala, né, no termo modulação intestinal, é justamente você olhar para o intestino e recuperar a saúde dele. Porque o intestino que está danificado é um intestino que basicamente ele tem a parede interna dele destruída. O que é que isso tem a ver com a nutrição? Tudo a ver, porque, por exemplo, certos alimentos, frações proteicas de alimento, e aí entra o glúten, que é tão, como é que eu posso dizer? Ele é tão, palavra? Inflamatório. Não. Vai que a gente consegue cortar. Castigado, não, é mal falado, fala em termo. O glúten, ele é tão demonizado. Aí vai, vamos voltar. Então, assim, algumas frações proteicas de alimento, e aí entra o glúten, que é muito demonizado hoje em dia, e não é modismo, de forma nenhuma, não é modismo, porque o glúten dos produtos que a gente ingere hoje é um glúten que foi muito modificado com o tempo. Porque eu vejo alguns comentários em rede social, quando eu falo alguma coisa do glúten, as pessoas veem, mas na época de Jesus Cristo não existia isso. Todo Jesus mundo comia pão. Só que se você for o pão de Jesus não é o nosso pão. Totalmente diferente, porque assim, era um trigo cultivado em uma terra em que não tinha fertilizante, você não tinha agrotóxicos, tá? Era um trigo natural. Hoje o trigo é totalmente modificado geneticamente, justamente para atender a necessidade da indústria de panificação. Sim. Então, ela precisa ter uma rotatividade muito grande, uma produção muito grande. A produção é grande, então esse pão tem que estar perfeito, ele tem que estar fofíssimo. O glúten, ele dá justamente essa elasticidade, né, a palatabilidade, a fofura da massa. Sim. Tanto que as opções sem glúten, se a gente for comparar... É mais dura, um pouco mais seca. Né? Então, assim, por mais que se faça modificações, se coloque ali alguns ingredientes que melhorem essa fofura, essa
essa textura, é difícil comparar com um pão que é feito com o glúten. Então, assim, por questões econômicas mesmo, o glúten, o trigo, ele veio sendo modificado ao longo dos anos e hoje ele está assim num nível de alteração gigantesco. Então não é, eu sempre digo assim, quase não tem mais trigo ali, né? Não é o glúten em si, né? Mas a modificação que ele sofreu ao longo do tempo e o nosso organismo que já está debilitado por outras questões, porque o estilo de vida hoje não é o estilo de vida da época de Jesus. Com certeza. Jesus caminhava, fazia tudo a pé. Eu duvido que todo mundo, né, que tá assistindo faça tudo a pé. Convenhamos, era peixe, era legumes, todo mundo se movimentava, pescava. Não é o estilo de vida que a gente tem hoje, extremamente inflamatório, totalmente bombardeado por aditivos. Industrializado ali, muito mais de fácil acesso. Aditivo químico. Então você pega um pacote de biscoito que as crianças comem, você tem tantos antes, corante, estabilizante, flavorizante, adoçante, tudo artificial. Então, tudo isso danifica a parede do intestino. Então, se a gente for olhar, a culpa não é do glúten, ponto. Tá? É do glúten, porque ele foi modificado, e é a nossa condição orgânica hoje, que é totalmente diferente de 50, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. A gente fala que... Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava isso. Ela falava, se você quer saber se uma comida realmente é boa pra você, pergunte se sua avó consumia ela antes. Porque assim, aí o pessoal fala, mas por que antigamente a galera vivia tão mais, vivia tão melhor? É o que a gente tá acabando de falar, porque assim, a alimentação era muito mais pura, era muito mais limpa. Não é da época de Jesus, mas assim, há 50, 60 anos atrás era tudo muito melhor. Então as pessoas viviam mais. Você não via tanto caso, por exemplo, de infarto, igual a gente vê hoje em dia. Você quer ver outra coisa que hoje é muito mais presente também? Processos alérgicos, intolerâncias, alergias múltiplas. Eu atendo mulheres, principalmente as que têm endometriose, que têm muito sintoma gastrointestinal. Então, são mulheres que chegam a um ponto em que tudo que ela come está fazendo mal. Então, ela começou com alguns alimentos, aquilo foi piorando, ela não olhou para aquilo, foi negligenciando, e chega um ponto que ela começa a ter intolerância a alimentos que nem justifica ela ter a intolerância, entendeu? Alimentos que não tem nenhuma carga alergênica assim, evidente, como, por exemplo, um leite, um glúten, uma castanha, né? Que a gente sabe que são alergênicos. Alimentos que, teoricamente, são inócuos, e essa mulher começa a ter intolerância a um ponto dela não conseguir comer nada. Tudo que ela come, ela distende, ela estufa, ela tem diarreia, ela tem intestino preso. Tem aquela cólica insuportável. Entendeu? Então, essa cólica intestinal, ela se combina com a cólica pélvica da endometriose, então ela não sabe onde é que começa uma, onde é que termina a outra. E resumindo, é um sofrimento terrível que essas mulheres vivem. E muitas vezes esse tratamento intestinal, essa modulação intestinal, que é tão importante para matar esse mal pela raiz, ele não é feito. Essa mulher fica ali fazendo ajustes hormonais e usando anticoncepcional e se inflamando cada vez mais e não mudando o estilo de vida, não mudando a alimentação. E ela passa muitas vezes anos desse jeito, perdendo qualidade de vida, sofrendo, achando que vai morrer assim. Comprometendo a fertilidade, porque se tem uma coisa que a endometriose compromete é a fertilidade. Então tem mulheres jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que não sabem se vão conseguir engravidar. Então no auge da fertilidade ela não sabe por quê, por conta dessa endometriose, que não está sendo tratada da forma correta, entendeu? E como eu cuido do meu intestino, assim, vamos do básico, até de suplementação, até para uma alimentação, como eu cuido disso? O que é que acontece? Eu sempre vou do básico mesmo, né? Tem suplementos que são sensacionais, que são indispensáveis. Quais são? Aminoácidos, então assim, carro-chefe, glutamina. Carro-chefe, porque eu sempre explico da seguinte forma, a glutamina é como se ela fosse o cimentinho que vai rejuntar os tijolinhos da parede do intestino. Fica bem didático, né? Entendi. Mais didático impossível. Então, se você pensa numa parede, essa parede é composta por tijolos. Esses tijolos são quem? São os enterócitos, que são as células da parede interna do intestino. Só que esse tijolo não pode ficar solto. Ele vai ficar solto. Tem que ter argamassa. Tem que ter um rejuntezinho para colar, né? E esse espaço é o que chama de tight junctions, que é um termo bem famoso, que são as junções, né? Entre essas células, que na pessoa que tem permeabilidade intestinal, significa justamente que essas junções estão frouxas, elas estão folgadas. Então, o que é que acontece? O que passa ali, uma proteína que é alergênica, que essa mulher não sabe que ela tem intolerância, uma proteína mal mastigada, se a gente for pro básico do básico do básico, como é que eu trato o intestino? Mastigando melhor. Mastigando mais. Mastigando mais tempo, evitando comer e beber.
Porque quando a gente mastiga e bebe líquido, a gente acaba empurrando e não mastiga direito. Então, assim, o básico do básico do básico para modular o intestino é mastigar. Aham. Não tem muito mistério, né? Mas como a gente está falando de suplemento também, quando a glutamina, por exemplo, ela vai rejuntar esses espaçozinhos, ela vai fazer com que a parede fique íntegra. Então, é uma parede que vai ficar íntegra, mas ela não é fechada, ela é seletiva. Isso é importante entender, porque às vezes a gente fala assim, tem que recuperar a parede intestinal. Tá, e como é que eu vou absorver uma vitamina, um aminoácido? Como é que eu vou absorver, né, o que eu tô comendo, já que a parede tá fechada? Não tá fechada, ela tá seletiva, ela tá saudável. Só passa o que é bom. Só passa o que tem que passar. Então, por exemplo, um aminoácido, uma glicose, que é o que vai pro sangue, né? As micromoléculas é o que vão atravessar. E tá certo. O que não é para atravessar são resíduos, é tudo que não serve, são toxinas que vão sair nas fezes. Então, essa seletividade da parede é muito importante, é um primeiro passo, porque assim, se a gente for entender na autoimunidade, que as células do sistema imune que estão lá no sangue, né, que é do outro lado da parede intestinal, que está lá circulando no corpo, é ali que estão os anticorpos e é ali que estão os autoanticorpos. Quando atravessa algo que não deve atravessar, quem está do lado de lá não sabe o que é aquilo. Então, as células sanguíneas, né, os anticorpos que já existem lá naturalmente, eles não sabem o que é aquela fração proteica daquele alimento. O que é isso aqui? Vamos atacar. Vamos atacar porque, né, ele está ali para defender a gente. Só que ele está atacando algo que não era para atacar. Como a pessoa já tem a genética para a autoimunidade, isso é um start. Então, assim, ela já tem a genética. Pessoas que não têm genética para a autoimunidade vão comer glúten, muitas vezes até com um certo grau de permeabilidade, não vão sentir nada. Eu ia te perguntar isso, porque a gente realmente ouve muitas pessoas demonizando leite e glúten, né? Lactose e glúten. Tem um limite seguro onde eu posso consumir? Ou realmente é bom evitar, não consumir de maneira alguma? Tá. Isso é uma pessoa saudável, não uma pessoa que tem maus hábitos, uma pessoa que é normal. De uma maneira geral, tem pessoas que têm, eu até li isso estudando uma vez, achei interessante, tem uma parede intestinal mais resiliente. Eu achei interessante. O que é isso? A resiliência, como a gente sabe, é a capacidade de você passar por algo e suportar aquele algo sem se prejudicar. Sim. Isso é uma pessoa resiliente, né? Então, a parede intestinal resiliente eu achei interessante, porque significa o quê? Significa que aquele glúten tem sim um certo grau de dano, ele vai causar. Porém, por questões individuais, que aí é de cada um. Cada organismo é de um jeito, né? Aquela parede intestinal, ela é mais resiliente para não se danificar. Então, dano tem. Tem, mas ela suporta. Tipo assim, aquele dano não vai me dar nenhum tipo de reação ou afetar minha saúde de alguma forma. Não vai causar uma intolerância, uma sensibilidade, sei lá, um sintoma visível, sei lá, um estufamento, uma diarreia, uma cólica, não vai. Então aquela pessoa tem um nível de resiliência maior, aquela mucosa intestinal, em que vai haver um dano, mas não chega a ser um dano que vai gerar grandes prejuízos. Então eu sempre falo o seguinte: excluir o glúten não precisa ser para todo mundo. Agora, tem um certo grau de cuidado na frequência, na quantidade consumida, porque existe sim uma capacidade de dano. É uma fração proteica grande, ela é modificada, a gente tem, de uma maneira geral, uma capacidade digestiva menor para fazer a digestão, então acaba que vai chegar pedaços grandes no intestino, sim. E eu sempre brinco que o glúten no intestino é como se ele fosse uma picareta nessa parede, né? A gente tá lembrando aí dos tijolinhos, do rejuntezinho. O que é que o glúten faz? Ele é como se fosse uma picaretazinha que vai chegar ali e vai furar. Que eu consegui construir meu tijolinho e vai chegar um dano, exatamente, murro. Tanto que tem pacientes que a gente tira o glúten no início, quando ela já traz um histórico de sensibilidade, de intolerâncias e tal, a gente faz aquela limpeza no primeiro período ali, já tiro o glúten, sim, eu tiro, não tenho nenhum receio em dizer isso, excluo sim, principalmente nas autoimunes. Até na sua vida você não come, você sim, muito raramente, muito difícil. E a diferença é grande pra mim, eu sinto você que sentiu. Quando eu excedo, dói mais, entendeu? Entendi. Então, assim, já é protocolo mesmo a gente excluir. Como é que vai ser essa reintrodução? Depende. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, se é uma paciente que não tinha grandes intolerâncias antes da exclusão, depois de um período em que a gente tira, dá uma respirada no corpo, ela, né, dá aquele alívio, aquela redução do ataque dos autoanticorpos,
A gente reintroduz sim, não é para a vida toda, mas a partir do momento que a gente reintroduz, é muito importante que essa reintrodução seja assistida e ela tenha todo o cuidado com a frequência de consumo, com a quantidade. Então, sei lá, ficou 3 meses sem consumir, 2 meses sem consumir. Vai voltar comendo tudo todo dia, toda hora? 4 pães por dia. Vai ter um efeito colateral gigantesco, entendeu? Às vezes vem muita dor de cabeça, vem mal-estar, vem nevoeiro mental, você vê. E tem o glúten que eu possa, isso, tipo assim, se eu for comer o glúten, já vou comer. Mas tem o glúten que eu poderia escolher melhor? Não, porque o glúten é glúten e acabou. Glúten é glúten, porque assim, quando a gente fala glúten, a gente lembra logo do pão, né? Mas o glúten é a farinha, é o trigo. Então, macarrão. Porque eu não tô falando do centeio, da cevada, porque são fontes menos, de um consumo menos frequente. Quando eu falo trigo e tô falando farinha de trigo, gente, o mundo é feito de farinha de trigo. Não tem a gente dependendo, Entendeu? Então você pensa, biscoito, pão, macarrão, as bolachas em geral, sei lá, né? Você vai numa panificadora, numa padaria, numa delicatessen. É o que mais tem, bolos. Tudo. Então, assim, quando a gente fala glúten, tô falando do trigo. Então, o trigo, ele tá em basicamente tudo, né? Que a gente pensa em comer, assim. Mas não tem o glúten melhor ou pior. Glúten, teve o trigo ali presente, já é um risco, tá? Mas pensando na reconstrução da mucosa, né, que você estava falando, o que é a modulação, que se fala tanto para as pessoas entenderem de uma forma simples, é justamente, primeiro, a recuperação dessa parede, porque a gente protegendo a parede intestinal, reduzindo esses furos, tá? Esses buracos que cada nutricionista eu vejo nas redes sociais falando de maneira diferente. Quando a gente reduz, a gente torna a parede mais seletiva, então o que vai passar é o que tem que passar, é o que precisa ir para o sangue, sim. E o que não deve, não vai passar. No caso contrário de haver a permeabilidade, se passar uma fraçãozinha proteica e essa pessoa já tem uma autoimunidade que ela não sabe que tem, isso é o mais importante. Às vezes a pessoa é autoimune e não sabe. Então aquilo já vai pouco a pouco atiçando os autoanticorpos. Eles vão reagir contra aquilo, contra aquela fração proteica que chegou ali, que não era para chegar. E como ela já tem uma tendência à autoimunidade, como ela já é autoimune geneticamente, ela só não tem a doença manifestada, mas ela é autoimune, o que é que vai acontecer? Isso acontecendo todo dia, junto com o nível de inflamação no corpo, que é causado pelo estilo de vida. Não vou culpar só a alimentação. Se a pessoa é estressada, se ela dorme mal, se ela come mal, não se exercita, é sedentária, ou seja, ela tá ali num bololô inflamatório, né, um estilo de vida inflamatório, pronto, é a gota d'água. Um dia que ela tiver um nível de estresse maior, uma semana em que ela dormiu mal ou algo do tipo, a doença vai se manifestar. É na articulação, vai ser uma lesão de pele que vai começar a coçar do nada, e aquela coceira não passa, e aquilo vai, e de repente aparece em outro lugar, psoríase. Às vezes uma manchinha que apareceu na perna, branca, daqui a pouco ela apareceu em outro lugar. Daqui a pouco aquela primeira tá maior, vitiligo, né? Então daqui a pouco ela tá engordando, fadigada demais. Sem explicação. Cabelo caindo, unha lascando, sem explicação. Não é porque eu tô muito estressada, porque a vida tá um corre-corre, é porque eu acho que eu tô entrando no climatério. E o anticorpo da tireoide lá em cima, ela não sabe porque não há investigação precoce, não há, tipo assim, um rastreamento que inclua os anticorpos da tireoide, né? Nessa fase do climatério é muito comum as mulheres apresentarem autoanticorpos da tireoide. E se ela não me dá nenhum efeito físico, a gente falou da psoríase e do vitiligo, eu descubro então ela só com o exame de sangue. Às vezes muito tardiamente, anos, que você tá ali com aquilo empurrando com a barriga. Porque achando que é normal você tá, não, eu tô no climatério, então eu tá estressada, tá com muito calor, tá fadigada, é normal. Porque todo mundo fala tanto disso que aí a gente normaliza. Então não é normal. Não é normal. Eu consigo passar pela menopausa sem sintoma nenhum. Com certeza. Então hoje, assim, graças à medicina, a gente tem recursos, né, de reposição hormonal sensacionais, com médicos de confiança, médicos que têm respaldo, que têm responsabilidade clínica, claro, não é com todo mundo, reposição não é algo aleatório, tem que ter acompanhamento, tem que ter um médico que tenha experiência naquilo, né, que tenha bom senso e conhecimento, mas hoje a mulher pode passar por essa fase sem sentir que passou por ela. Muito tranquilamente. Então, como eu entro no período anterior, que é na prevenção, as minhas pacientes que estão em idade fértil, eu já estou conversando com elas do climatério. Entendi. Então, vamos pensar que é uma poupança, né? Porque vai chegar, a gente sabe. A gente tem 2 certezas no mundo. A gente vai morrer e que a gente vai passar pela menopausa. Exatamente. Então, assim, por exemplo,
É uma poupança que você está criando hoje. Você tem que fazer uma poupança também do seu corpo. O que é uma poupança do corpo? Você tem que criar músculo agora, porque esse músculo vai render no futuro e vai te proteger. Você vai agradecer por ter começado agora. Sim. É uma reserva de saúde óssea, porque com a queda hormonal a gente começa a ter mais fragilidade óssea, por isso tanto risco de queda, de fraturas, né, que incapacitam muitas mulheres idosas, porque escorregou no banheiro, tinha uma osteoporose, uma osteopenia, fraturou. Aquela fratura não é porque ela é idosa, é porque durante a vida ela não cuidou da saúde óssea. Uma coisa que a gente não pensa. Aí ficou A bem... gente pensa em tudo. Sim, já fica fraco, né? Mas aí fica muito mais... Muito mais com a queda hormonal. Porque a queda dos estrógenos também vai favorecer uma fragilidade óssea na mulher. Então, por isso que é tão comum. Escorregou no banheiro, fraturou ali o fêmur. E como eu cuido da saúde óssea, assim? Tem prevenção. Eu sempre falo que a prevenção é tudo. Então, minhas pacientes de 30 e poucos aninhos ali, que estão pensando em outras questões estéticas, né? A maioria das vezes, emagrecer, secar, né? Vamos focar também na prevenção, vamos pensar a longo prazo. Porque se você viver, e eu espero que você viva e você quer viver, você vai chegar no climatério. Entendeu? E para você chegar bem, tipo assim, usando a reposição hormonal como uma cerejinha do bolo, que eu acho que aí é que está o segredo, a reposição hormonal, ela não vai resolver o problema que você criou a vida inteira. Então, se a vida inteira você negligenciou o ganho muscular, você não treinou, né? Não é pela questão estética, como eu falei, pela poupança. Você precisa ter essa poupança muscular, porque lá na frente você vai colher os frutos dessa de não precisar de ajuda de ninguém pra andar, de conseguir carregar uma sacola de compra, subir uma escada. Exatamente. São coisas básicas que a gente não pensa. Eu acho que esse papo nosso está sendo muito legal, porque quando a gente fala de uma nutricionista, a gente já pensa em emagrecimento. É automático. Então, assim, a gente já pensa logo na estética. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso, eu quero aumentar o glúteo. Quando a gente fala de nutrição, com pessoas, né, de fora, assim, a primeira coisa que a gente pensa, emagrecimento. Ponto. Quando eu falo com as pessoas que eu sou nutricionista, a primeira resposta que eu recebo faz uma dieta pra eu emagrecer. Não faz uma dieta pra mim. Faz uma dieta pra mim, quero emagrecer, tô precisando perder uns quilinhos. Então, tipo assim, a gente fica focando muito na parte estética e esquece, assim, eu não vou falar que não é importante também. Só que a nossa parte de estrutura corporal, ela é muito importante. A gente não fala tanto nisso quanto a gente deveria. Assim, eu tá com 28 anos hoje, eu tenho que me preparar, porque quando eu tiver com 70, eu quero poder subir uma escada sozinha. Então a gente fala muito pouco disso. Muito pouco, a prevenção, né? Então, assim, você falou uma coisa certa, você vai ter autonomia, você vai tomar o seu próprio banho sozinha, você vai poder carregar uma sacola do supermercado, com seus 60, 70, sim, por que não, 80. Hoje, mais do que nunca, as idosas de hoje, elas estão vivendo mais e melhor. Sim. Você vê, inclusive, memes no Instagram, que eu acho engraçado, né? Cheguei numa época em que as velhinhas... Olha como é que as velhinhas estão, entre aspas, não estão fazendo crochê mais. Não, estão pegando peso, tá fazendo agachamento, tá com E são mais focadas do que a gente, tá? Né? Então, assim, isso é bom, porque isso influencia de forma positiva quem tá hoje na idade fértil, né? Quem tá mais jovem. Mas eu sempre conscientizo as pacientes no sentido da saúde óssea, no sentido da autonomia, da mobilidade e de quando chegar no climatério não chegar tão destruída, não sofrer tanto as consequências. Isso é muito normalizado, as pessoas normalizam muito ficar na merda quando tá na menopausa. Exatamente. E ter medo de chegar. Então hoje, tudo bem, tem os sintomas que são contornáveis, mas com a reposição hormonal no nível que está hoje, o mais fisiológica possível, né, sem riscos, tá sensacional. A gente nós, mulheres em idade fértil, agora nesse período da vida, agora nessa fase do mundo, né, a gente tá numa fase maravilhosa, porque a gente não vai sofrer como as nossas avós sofreram. Menopausa naquela época era algo que, tipo assim, tem que passar. Faz parte, você vai ter que sofrer isso aí, acabou, não tem jeito, faz parte da vida, aguente. Agora você aguente o resto da sua vida sofrendo esses sintomas. Então, queda de libido, falta de energia, memória ruim, ganho de peso, cansaço, insônia, fogacho. Nossa, eu sei o que é isso. É horrível, entendeu? Então, assim, hoje não, a gente tem recursos, inclusive, para evitar que isso aconteça. É claro, como eu falei, chega um ponto em que
Por mais que essa mulher tenha se cuidado, feito as suplementações, feito atividade física, cuidado do sono, das emoções e tudo e tal, ela vai chegar na fase do climatério com alguns sintomas, mas vão ser muito poucos. Então ela pode, nesse momento, fechar essa brechinha com a reposição. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que a reposição ela não vai resolver. E eu tenho certeza que bons ginecologistas que fazem reposição vão concordar comigo. Ela não resolve, ela vem só para fazer um desfecho de algo que você já começou e já vem fazendo ao longo da vida. Isso é sensacional. Então, assim, poxa, nesse momento do climatério, no meu caso específico, eu tenho muito fogacho e muita insônia. São as duas coisas que me incomodam. Então, como eu tenho conhecimento de como cuidar disso, o que é que eu faço? Eu já cuido com fitoterapia, com óleo essencial, eu já evito alguns hábitos alimentares que eu sei que vão piorar, eu já priorizo outros que eu sei que vão me ajudar e vou contornando dentro da minha possibilidade aquilo, mas eu sei que eu vou precisar fazer a reposição. É inevitável, né? Por uma melhora em outros aspectos, então, né? eu vou precisar, então, assim, é certo que toda mulher que estiver assistindo a gente agora saber que quando ela entrar no climatério, ela vai precisar repor. É uma obrigação? É muito importante, porque assim, você tem um déficit hormonal, tá? Aquilo é antifisiológico, vamos dizer assim, no sentido de sustentar uma condição, uma qualidade de vida que você teve na vida adulta. Essa queda, ela faz parte do ciclo da vida, porém hoje a gente pode não passar pelos sintomas que ela causa. É aí que a reposição hormonal entra perfeitamente, mas é o que eu tô te falando, ela não vem como a solução de todos os problemas. Você tem que mudar os seus hábitos também. Inclusive, uma coisa muito importante que algumas pessoas têm medo é, reposição hormonal ela pode causar câncer. Eu tenho casos na família de câncer, minha mãe teve câncer de mama, minha avó, né? Tem o risco? Tem. Você tem. Se você tem histórico de câncer de mama ou você tem casos na família, você tem risco sim. Porém, é muito importante isso aqui. Não é a reposição que causa mais risco de câncer naquela mulher em comparação com o estilo de vida que ela teve a vida toda. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma mulher que cuidou de tudo a vida inteira, que fez atividade física, que controlou peso, que não fumou, enfim, que teve uma vida saudável, neste momento, a reposição não vai fazer mal nenhum a ela. Em comparação, vamos dizer assim, ao estilo de vida ruim. Então, uma mulher que teve um estilo de vida ruim a vida inteira, mesmo que ela não tenha caso de câncer de mama na família, mesmo que ela não tenha histórico, e ela faz a reposição e desenvolve um câncer de mama, a culpa não foi da reposição. É porque ela já tinha o histórico. O peso maior desse processo foi o histórico. Talvez a reposição tenha contribuído ali com 1%, não sei exatamente em números, né? Posso estar falando besteira. Mas o peso maior na causa ali, raiz mesmo, foi o estilo de vida. Então, não vai acontecer nunca da reposição hormonal ter sido a causa do câncer. Eu acho que eu não tenho esse dado. Sim, assim, mas da sua experiência clínica ali mesmo é bem provável, né? Com certeza. Se a mulher veio cuidando, tanto que a maioria das minhas pacientes que já são acompanhadas há muitos anos, né? Que eu tenho pacientes 10, 20 anos atrás, do início da minha carreira, que de vez em quando aparecem com demandas diferentes. Isso é muito bom, né? Porque isso é prova de confiança. Sim. Então, assim, como eu sei como é o estilo de vida delas, porque eu tive a oportunidade de acompanhar algumas fases da vida, e elas me perguntam, Mari, eu tô pensando em fazer a reposição agora, que eu tô entrando no climatério, o que é que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, porque você vai fechar essa pontinha que tá te incomodando. Sim. Então, por exemplo, pacientes que treinaram a vida inteira, que gostavam muito de fazer atividade física, hoje estão aí com seus 50 e poucos, ou chegando aos 50, e tem aquela barriguinha que não sai de jeito nenhum. Sabe aquela que você treina. Ela cuida da alimentação, ela suplementa, ela faz isso, né? Que faz tratamento local, né? Com drenagem, etc. E outros tratamentos específicos, mas ela nota que aquela gordurinha, ou uma flacidez, ou uma dificuldade maior de ganhar músculo agora, em relação a quando ela tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Isso aí, a reposição fecha. Ela vai ajudar a melhorar o ganho muscular, ela vai ajudar a acelerar a queima de gordura. Entendeu? Então, nesse detalhe que a mudança de estilo de vida não conseguiu resolver. Justamente por conta do déficit hormonal, que é uma coisa que desfavorece bastante. Sim. Então, se ela tivesse o mesmo nível hormonal que hoje, que ela tinha 20 anos atrás, ela não estava com essa barriguinha, talvez. Pelo nível de treino que ela tinha, de cuidado que ela tinha, ela não estava. Mas ela veio com o hábito, mas a queda hormonal gera esses essa incômodos, queda costuma entendeu? vir com quantos anos, assim? Já tô preocupada. Já está preocupada de quando... O período esperado fica ali entre os 45 em diante. Não, eu tenho tempo ainda. Tá bom. Dos 45 em diante já é esperado. Tipo assim, não necessariamente vai ser com 45.
tá? Mas tem mulheres, ali em torno. Tem mulheres que é antes, que aí já é considerado precoce, tem mulheres que é bem depois, com 50 e poucos, mas isso é nessa fator genético? O fator genético, ele entra nisso? Tipo, minha mãe entrou na menopausa com 50, então pode ser que com 50 eu também... Não sei até que ponto isso contribui diretamente, mas assim, o período, a janela, vamos dizer assim, de possibilidade seria entre os 45, né, até os 52, 53. Você vê que hoje em dia tem mulheres engravidando, né, mais de 50. Atrizes aí que estão... Sim. Então assim, isso é muito relativo, mas dentro dessa faixa aí, qualquer momento é momento, qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Com anteninha ligada. Então, assim, aí é justamente quando a mulher que é autoimune não sabe que é autoimune, ela é pega de surpresa. Porque, por exemplo, começa uma fadiga nesse período. Uma insônia, uma irritabilidade, um ganho de peso, que ela não tinha antes. E aí ela acha que é climatério, ponto. Mas às vezes não é. E aí ela vai no endócrino, TSH tá alto, que é o hormônio, né, o que estimula a tireoide. Ele tá alto. E normalmente quando ele tá alto, o que é que se faz de praxe? A reposição do hormônio. Porque significa que aquela tireoide não está funcionando bem, então vamos repor o hormônio, já que ela não está funcionando direito. Porém, isso é a ponta do iceberg. O que está embaixo é muito maior, né? E o que está embaixo é justamente onde eu entro na investigação, que é na avaliação dos anticorpos. E aí, como a gente estava conversando no início, é onde muitas vezes eu descubro um anti-TPO alto, que é o anticorpo da tireoide, altíssimo. E você falou que não é todo mundo que pede exame de anticorpos, né? Que não é comum. Infelizmente. Então me fala sobre a importância disso. É muito importante. Assim, muitas vezes os próprios endocrinologistas não têm esse protocolo fixo, né? Esse padrão de atendimento de já incluir anticorpos de tireoide. Exceto se a paciente já chega no consultório do médico relatando que tem Hashimoto e tal. Aí tudo bem, ela já trouxe o diagnóstico, aí ele vai só fazer a continuação daquilo solicitando. Mas é muito raro, assim, 99% das pacientes que me procuram, elas nem sabem que tem o Hashimoto. Muitas vezes elas me procuram justamente por esse cansaço, pela indisposição, pelo ganho de peso, porque o cabelo tá caindo, porque a unha tá lascando, porque tá sem energia, ou seja, mais por uma questão superficial, né? Estética, né? Exato. E aí, Mari, eu acho que eu tô entrando no climatério também, porque minha menstruação, o ciclo já tá muito irregular, eu menstruei uma vez, fiquei 2 meses sem menstruar, menstruei no outro, então, ó os indícios, né? Tudo isso aí tá misturado. E aí, tudo bem, vamos lá. Histórico familiar de autoimune. Às vezes não tem, às vezes tem. Tá independente, os anticorpos já estão na minha solicitação ali padrão. Porque se eu tô lidando com mulheres que eu já sei que tem uma predisposição maior por questão genética e hormonal a ter doença autoimune, e ela está numa fase crítica, que é nessa fase de entrada do climatério, que tudo pode acontecer agora ao mesmo tempo, eu tenho que investigar. Eu não posso fazer vista grossa e focar no emagrecimento dela com a dieta hipocalórica, com termogênico, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente não cabe mais aos nutricionistas ter essa visão. Né? As coisas evoluíram, os tempos mudaram. A doença autoimune está aí explodindo, que eu acredito que hoje, nesse tempo moderno nosso, é a doença que está mais em evidência, porém é a menos investigada. Aí que está o problema, porque, por exemplo, você pode falar do câncer. O câncer, quando a pessoa descobre, muitas vezes ela descobre precocemente, porque é aquela pessoa que tem uma rotina, né, de anualmente, principalmente as mulheres, né, fazer mamografia, nananã. Poxa, descobriu bem no início, que bom, vai tratar, né? É um câncer que obstrui algum canal, então a pessoa não tem como não descobrir. Ela vai ter vômito, se for um câncer de esôfago, se for um câncer de estômago. Que ele dá reações muito agressivas, ele vai obstruir né? o canal. Então, se ele cresceu num lugar que é a passagem e obstruiu, a pessoa vai ter vômito. Se for mais a nível intestinal, ela vai ficar obstipada, ou ela vai ter uma alteração muito evidente nas fezes, ou ela vai ter sangramento nas fezes. Então, é impossível ela não ver. Então, a pessoa vai lá e trata. Então, eu não estou aqui comparando câncer com autoimune, mas o grande problema da autoimune é que ela não é vista. Ela é mais silenciosa. Ela é silenciosa, entendeu? E os sintomas que dá, o que a gente falou que várias vezes, é que as pessoas pegam como normal também. Confunde muito com outras coisas, né? Principalmente essas que não têm um sinal evidente. Como a gente falou, o vitiligo, a psoríase, uma dermatite atópica, que tá ali, você tá vendo, né? Mas todas as outras que são internas, elas estão ali acontecendo, ó. Muitas vezes já atendi paciente com um anti-TPO de mais de 500. Então o anti-TPO ele tem um limite ali, se eu não me engano é 13, 12, menor do que isso, tem que ser menor do que isso. Imagine quantas vezes estava maior e ela não sabia que tinha um problema. Ela tomava há anos, né, hormônio da tireoide por anos, ganhando peso, e quando entrou no climatério piorou tudo. O cansaço, a indisposição, por quê?
a tireoide já vinha sofrendo, porque eu sempre digo assim, que a tireoide ela é o maestro, né? Entre todos os hormônios, quem orquestra ali é a tireoide. Se a tireoide tá ruim, tudo fica ruim. Não adianta você querer ter uma testo maravilhosa, uma testosterona ou qualquer outro hormônio, se a tireoide tá ruim. Você tem que ir para ela primeiro, depois você cuida dos outros, né? Então, essa paciente já vinha com cansaço, com indisposição, com falta de energia, entrou no climatério, tudo piorou, porque a queda hormonal do climatério vai agravar um problema que já existia. Sim. Ela não é a causa. E essa mulher vai e olha só para aquela reposição pontual ali da pontinha do problema. Ela não vai na causa, na profundidade. De como começou também, né? Entendeu? Então, quando a gente olha para a tireoide e vê um anti-TPO muito alto, é a hora que a gente vai lá para a modulação intestinal, que foi a pergunta que você fez agora há pouco. Como é que eu modulo o intestino? Então, são mudanças do hábito, do estilo de vida, desde a mastigação até uma melhora da permeabilidade, que, como eu falei, a glutamina é o suplemento, assim, principal. Indispensável, que né? ele é o cimentinho que vai rejuntar essa parede do intestino. E aí, obviamente, a gente vai retirar aqueles alimentos agressores, como eu até falei, que o glúten nessa situação ele é como se fosse uma picaretazinha. Porque ele é uma fração grande proteica que a gente não digere bem. E se ele chega na parede do intestino, ele vai lá cutucar. Ele meio que fura mesmo para atravessar, né? Ele quer fazer isso. Se ele chega lá e encontra uma parede íntegra, recomposta, saudável, ele vai fazer esse trabalho do mesmo jeito. Talvez ele não consiga, em comparação com a parede intestinal que já está frágil, né? Que já está permeável. Ele tem muito mais facilidade para atravessar e chegar do outro lado e hiperestimular o sistema imune, que já é bagunçado em quem tem doença autoimune, e piorar. Então, nesse momento, ou a doença autoimune vai ser diagnosticada, ou ela vai ser piorada. Se a pessoa já tem e já tem consciência que tem, nesse consumo e nessa falta de cuidado com a parede intestinal, ela vai ter crises, né? Como a gente chama de surtos da doença autoimune. Então, o que é um surto de doença autoimune? Por exemplo, quem tem a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune muito mais séria, que compromete, né, a bainha de mielina, aí é bem complicado, porque é uma doença que vai comprometer movimento, vai comprometer coisas mais sérias, não é como, por exemplo, uma artrite que você, né, tá ali consegue tratar mais fácil, trata né? mais fácil, tem uma repercussão clínica menor, tem seus agravantes, claro. Uma artrite que não é cuidada, ela vai evoluir, podendo gerar deformação. Então tem imagens assim, se a gente for olhar na internet, já vi, né, totalmente deformadas as mãos. Até eu vi de umas costas, assim, até um pouco torta. Então assim, a articulação deforma, ela perde a mobilidade total, então perde a função, é bem complicado. Mas, por exemplo, na esclerose múltipla, se diz que a pessoa tem surtos, porque os surtos elas vão gerar perda de capacidade motora, de andar mesmo, de se equilibrar, né? De repente. Então, por exemplo, um surto de uma esclerose múltipla, ela pode acontecer no auge de um período de estresse emocional. E a pessoa pode confundir aquilo com 1000 coisas. Se ela não encontrar um bom médico que tenha esse olhar, que investigue, que avalie, um neuro, né? Ele vai dizer, ó, isso aqui, por determinados exames ou por determinadas características, é uma esclerose múltipla. E aí é hora de tratar. Mas, às vezes, chega num ponto crítico, assim, da pessoa ter um comprometimento mesmo por causa de uma doença autoimune que ela não sabia que tinha. Então, o rastreamento, se for pra gente resumir, assim, o rastreamento e o tratamento precoce são as essenciais, coisas principais. Aí a última pergunta eu quero te fazer, porque a hora passou e a gente nem percebeu, qual que é o seu conselho, assim, tanto na experiência que você tem vivendo uma doença autoimune, quanto na sua parte clínica, tratando pessoas que têm, de estilo de vida de forma geral, assim, pra quem tá ou desconfiada que tem alguma doença autoimune ou que já teve o diagnóstico. Tá, então, assim, a orientação mais importante é um cuidado geral. Como a gente estava conversando, o estresse, ele é 90% considerando causas e considerando fator que dificulta a remissão. O que é isso? Então, por exemplo, um período de estresse emocional muito grande em alguém que já tem uma predisposição para a doença autoimune e que já tem a doença autoimune ali presente, porém ela não está ativa ainda, e essa pessoa passa por um período de estresse associado a um histórico de vida muito inflamatório, que é o quê? Alimentação ruim, não dormia direito, uma pessoa sedentária, tá? Que não tem um autocontrole, um autogerenciamento do estresse legal, chega uma hora que a bomba explode. Então, normalmente, essa bomba vai explodir e o problema vai ficar visível, vai ficar evidente em um período de estresse
agudo ali, de alguns dias, de um período da vida, Sim. aquilo vem à tona. Então, aquilo vai vir à tona de várias formas, tá? No caso das doenças autoimunes de pele, pode ser uma lesão de pele que começa a coçar ou ferir, enfim, tem alguma repercussão maior, uma primeira manchinha de vitiligo e assim sucessivamente, uma dor articular, uma certa rigidez pela manhã, que a pessoa sente não que não é muito o normal, que está acontecendo, né? de repente ela está inchada, a aliança não entra mais de uma hora para outra. Então, tudo isso compõe o estilo de vida que as pessoas precisam ficar atentas. Não é só a alimentação. Seria muito bom se fosse só a alimentação, porque a gente mudaria. Seria mais fácil até de tratar, né? Então a gente iria pro óbvio ali, vamos descascar mais e desembalar menos. Pronto, eu amo essa frase. Porque assim, amo. Se fosse só a alimentação e a gente pelo menos, descascasse mais e desembalasse menos, já era 90% da solução. Só isso aí. Então, quando a gente fala alimentação, não tem muito mistério, não tem muita elaboração, muita coisa sofisticada. Não, gente, é o básico. É o básico. Vamos voltar a comer comida, como se fala. Comida de verdade. Comida. Você não vê ninguém que, eu engordei porque eu como muito arroz e feijão. Não tem, não existe. Não tem, até porque, você falou uma coisa interessante, é uma coisa que o nosso corpo conhece. Então, se ele conhece, ele processa. Tudo bem, pode ter um excessozinho e aquilo gerar um saldo positivo e você engordar, tranquilo. Mas é algo mais administrável pelo corpo do que o excesso de porcarias que se consome hoje. Porque o que se consome hoje não é comida, é produto alimentício, é diferente. Comida é o que a gente planta. É o que nasce na terra, é o que você colhe no Sim. pé, né? É o natural mesmo. Produto alimentício é a maioria das coisas... É o que a gente compra em mercearia, essas coisas, né? É o que você compra e você desempacota, você tira de uma caixa, você tira de um a lista frasco, de ingredientes é gigante, desse tamanho. Exato. Outra coisa importante é isso também, ficar atento a essa lista, porque quanto maior, pior. Quanto menos coisas tiver ali dentro, melhor. Né? Então hoje, graças a Deus, a gente sabe que existe uma infinidade de produtos de altíssima qualidade, mesmo dentro de um pacotinho, mesmo dentro de uma caixinha. Então tudo é o discernimento de cada um na hora que for comprar. E aprender a ler rótulo, né? Ler rótulo, ler o verso. Eu sempre brinco assim, que na frente todo produto é bom. Não existe ele não vai dizer lá que tem excesso de sódio. Ele não vai dizer lá que tem gordura trans, pipocando. Ele diz 0 gordura trans. Aí você fala, eu vou comprar porque é 0 gordura trans. Só que quando você vai pro verso, que é o mais importante, que é na tabela, ele coloca a porção que é 0 gordura trans. Normalmente são 2 biscoitos. Só que aquele pacote tem 250 gramas de biscoito. Acho que ninguém vai abrir um pacote e comer dois. Entendeu? Então, assim, essas pegadinhas, as pessoas precisam ficar atentas, porque quanto maior a lista de ingrediente, mais negativo é o efeito daquele alimento no seu corpo, tá? A nível de conservantes, de aditivos químicos. É claro que isso não é o motivo central, como eu falei, não é, se fosse só alimentação seria ótimo, mas é essa alimentação ruim associada a todas essas questões de vida que a gente está todo dia vivendo, todo dia passando e não se dá conta do quanto aquilo está sendo prejudicial. Então, o estresse hoje por uma relação, por uma situação de trabalho, uma questão familiar, seja lá o que for, que você tá, e quando você olha para trás, você fala, poxa, tem 30 anos que eu vivo essa situação. Isso tá te prejudicando, só que tá te prejudicando silenciosamente. Talvez de pouquinho em pouquinho, mas uma hora essa gotinha vai encher o copo e ele vai transbordar de alguma maneira. E assim, agradeça por isso, porque pode ter chegado a esse ponto, que é um ponto muito negativo, mas por outro lado é o corpo te avisando, para e olha. Que eu preciso de ajuda. Para e olha pra cá, enquanto ainda tem tempo, antes que seja tarde demais. Tá? Alex, então, é um conjunto de fatores mesmo, é tudo. É o sono, é o gerenciamento do estresse, é a alimentação, é a atividade física, é uma suplementação, que eu sempre considero assim, nunca é precoce uma suplementação, sabe? A suplementação personalizada, ela é fundamental. Então, você está avaliando regularmente suas vitaminas, seus minerais, seus anticorpos. Tudo isso é importante, porque quando há risco de uma deficiência, você já repõe antes que aquilo se torne uma deficiência. Sim. Então, não é esperar ter a deficiência para repor. Quando você já está se aproximando... É bom prevenir. Por isso que a avaliação de exames regular é importante, até para você comparar exames anteriores com os atuais. Então, de repente, sei lá, sua ferritina, ela estava muito boa ano passado, esse ano ela teve uma queda significativa. Aí você acha que você fez o exame ano passado, ela ainda tá... Então assim, tudo bem que tá dentro da normalidade, mas ela caiu. O que foi que aconteceu? Então de repente você vai dizer, realmente,
do ano passado para cá foi quando eu descobri, sei lá, algum problema uterino em que eu tô tendo uma menstruação com um volume muito grande e realmente do ano passado para cá foi quando esse problema aconteceu e eu comecei a ter mais perda de sangue. Um exemplo, a ferritina caiu por isso, então você tem que repor esse ferro para ontem. Porque ferritina baixa, ela vai comprometer vários aspectos da sua vida, não é só a questão cansaço, não. Ela vai comprometer cognição, memória, foco. Isso vai comprometer sua qualidade de vida, sua produtividade, entendeu? Uma coisa boba, aparentemente boba. Então, se você nota essa diferença, mesmo sutil, de um exame para o outro, é hora de repor, sim. Você não tem que esperar que essa ferritina caia no mínimo possível para você pensar em repor, porque até lá... Pra ter que tomar injeção ao invés de tomar ali um comprimidozinho que já resolveria para você. E até lá você vai ter muita perda da qualidade de vida, da energia, de tudo mais, entendeu? Então isso eu falo ferro, mas eu tô falando de vitamina D, tô falando de vitamina B12, fundamental B12 para cognição, para memória, para saúde muscular. Então tudo isso a gente tem que estar, é um acompanhamento mesmo, assim como você tem um autocuidado em outros aspectos, que cada um tem o seu, né? Que é muito particular. A gente tem que ter esse autocuidado também com essa parte alimentar, sono, atividade física, suplementação. Faz parte do jogo, né? Do conjunto. Sim. E quanto mais cedo você consegue equilibrar tudo isso, menor a chance de você ficar doente. E aí, quando eu falo de doença, não é só doença autoimune, é tudo, né? Todas, tudo, né? Tudo. Então você vai ter mais qualidade de vida, vai viver mais e viver melhor. Mari, me fala então como eu te acho nas suas redes sociais para que a gente possa tratar ou prevenir essas doenças autoimunes. Tá, o Instagram é Marijara Nutrimune, tá? E no YouTube eu tenho um canal também que eu falo só sobre autoimunidade feminina, saúde da mulher em geral, né? Mas principalmente com foco em autoimune, que é a autoimunidade feminina. E também sou mentora de nutricionistas, mas aí já é lá pela rede social, pelo Instagram, vocês conseguem me contactar para eu falar também a respeito desse outro braço meu, que é um braço educacional, que eu valorizo muito, né? Até porque fui professora há muitos anos de graduação. Por isso que fala bem. De graduação e de pós-graduação. Então, assim, não deixei essa veia da professora me abandonar. Só que hoje eu tenho os meus próprios cursos, minhas mentorias e trabalho com nutricionistas também na capacitação em doenças autoimunes. Porque eu sinto que o mercado tem essa deficiência muito grande, né? De profissionais que tenham um olhar, profissionais tão nutricionistas. Específico para isso, né? Profissionais nutricionistas, né? Que tenham um olhar mais aguçado para identificar esses pacientes autoimunes que chegam, muitas vezes antes mesmo de um diagnóstico médico. Tá? Porque assim, isso é muito importante. A gente não vai, o nutricionista não dá diagnóstico médico, diagnóstico clínico. Eu não posso dizer ao paciente, ó, por esse exame você tem essa doença. Mas fazendo o rastreamento, que é o que eu ensino a fazer precocemente, dentro da avaliação que o nutricionista vai fazer, a gente pode identificar situações de risco. Então, nessa identificação de risco, de um anticorpo alterado, de um sintoma, de um sinal, é onde o nutricionista, com esse olhar integrativo, ele vai entrar e tratar para evitar que o paciente tenha a doença. Sim. Então, aquela doença que poderia surgir daqui 1 ano, 2 anos, não vai surgir. Isso é lindo, porque assim, é uma coisa que eu valorizo muito na nutrição e ensino às minhas alunas isso, a importância, o valor que isso tem, né? Na nossa profissão e no valor que a gente está gerando na sociedade, no sentido de ajudar as pessoas a identificarem isso precocemente e tratarem precocemente. Então, eu também tenho esse lado aí educacional, de cursos e mentorias, que é algo que eu faço também, que são voltados para nutricionistas. E a gente acha na mesma rede social. Aí, essa rede social é Escola do Nutricionista _, é o @ do Instagram, Escola do Nutricionista _. Aí a gente vai deixar tudo na nossa bio, tá? O telefone dela também, para que vocês possam contactar. E muito obrigada por ter participado no meio dessa rotina maluca de professora e nutricionista. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Foi um papo realmente, assim, esclarecedor e muito interessante, né? Porque a gente aprendeu que a nutrição, ela não é só estética. Exatamente. E assim, agradecer demais ao espaço, a oportunidade, né, da Vila do Bem, a você também, a Marcos, a oportunidade. Como eu sou recém-chegada de outro estado, então estou aqui há 4 meses, tá bem recente. Muito feliz em estar aqui em Vila Velha, uma cidade maravilhosa. São pessoas ótimas, fui muito bem recebida, tá? Eu gosto sempre de reforçar isso. Fui muito bem recebida de uma maneira geral em todos os ambientes que eu fui. E estou muito feliz em estar aqui, fazer parte. E quero
trazer valor para a cidade, gerar valor e agregar em tudo que eu puder aqui para as pessoas daqui. Tenho certeza que vai. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau.